Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e esta é mais uma aula de tópicos de física. Na aula de hoje, nós trataremos da introdução à ondulatória, ok? Bom, a bibliografia para essa aula, da parte mais geral e básica, é o livro do Halliday de gravitação, ondas e termodinâmica. Da parte mais avançada, vetorial, eu sugiro que vocês usem o livro do Griffiths de eletrodinâmica, porque ele tem um ótimo capítulo sobre ondulatória, ok? Então vamos lá? Bom, o que nós vamos ver nessa aula? A gente vai ver conceitos básicos de ondulatória, como o que é uma onda, frequência, comprimento de onda, etc. Como eu represento matematicamente uma onda. Nós vamos ver a equação de onda e como calcular algumas grandezas básicas a partir da representação matemática da onda, ok? Então vamos lá. Bom, como eu defino uma onda? Ora, uma onda é um fenômeno físico, né, no qual uma perturbação de alguma grandeza física no espaço é também periódica no tempo. Então, essa é quando uma perturbação no espaço, de algum modo, é também periódica no tempo. Isso pode ser considerado uma onda. De um modo geral, as ondas transportam energia ao longo do espaço, sendo que o meio pode apenas oscilar sem necessariamente transportar matéria. Mas às vezes a onda também transporta matéria. As ondas mecânicas, por exemplo, precisam de um meio para se propagar. Então, uma onda mecânica famosa é aquela onda de uma corda, que você dá um impulso numa corda e faz ela oscilar, ou vai mexendo na corda e faz ela oscilar. As ondas do mar, né? O ar, que é um meio para propagar ondas sonoras. As rochas, que são um meio para propagar ondas sísmicas e assim por diante. Outras ondas, como as ondas eletromagnéticas, até onde se sabe, não necessitam de nenhum meio para se propagar. Elas podem se propagar tanto no vácuo quanto dentro de alguma matéria. Okay? Então, vamos para a representação matemática de uma onda. Então, uma onda ela pode ser representada por uma função desse tipo aqui, ó. Y de S e T é igual a uma certa função de K vezes S, um produto escalar aqui, mais ômega vezes T, um produto normal de dois escalares. Então, nessa equação, S é o vetor posição, certo? Então, aquele vetor x a x mais y a y mais z a z. K é o número de onda da onda, é uma propriedade da onda. Ômega é a frequência angular da onda, é a frequência em radianos por segundo da onda. E t é o tempo, ok? E f, então, é uma função qualquer. A gente vai ver que ela é muito comum ela ser harmônica, então essa onda pode ser harmônica, como qualquer um outro tipo de função. Bom, a gente viu essa equação, mas ela é bastante misteriosa, né? Em vez da gente tentar explicar ela conceitualmente, vamos olhar um exemplo e entender direitinho o que cada pedacinho dela faz na hora de representar essa onda, tá bom? O exemplo que a gente vai escolher é um exemplo conhecido, em que f é igual a cosseno. Então, temos aqui o nosso exemplo. Ó. Então, vamos fazer um exemplo em que a nossa equação geral para uma onda vai ser dada desse jeito aqui, ó, tá bom? Um y só vai depender do x e do tempo, e vai ser igual a 3 cosseno de 4x menos 2t na direção y, ok? Bom, então, dada a onda representada por esta equação, que a gente acabou de ver, sendo o x em metros e o t em segundos, o que se pede é para fazer o gráfico de y, né, em função de x, calcular a partir desse gráfico, de alguma forma, ou a partir da equação, mas tentando entender pelo gráfico, o número de onda, o k, e o comprimento de onda. Depois fazer o gráfico do y em função do tempo. E aí calcular a frequência de oscilação dessa onda, em radianos por segundo e em hertz, e o seu período. Depois disso, determinar a velocidade e a direção de propagação dessa onda. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer, quando a gente olha para uma equação que representa uma onda, é comparar ela com essa forma geral aqui, né? Que é um f dado dessa forma, tá bom? Bom, ao comparar essa equação com essa forma geral,
a gente pode identificar nos seus argumentos que o k vezes s é de fato 4x, certo? Esse produto escalar aqui teve como resultado 4x. Como o s é sempre o vetor posição, ou seja, ele é sempre dado dessa maneira, então o vetor k, que é um número de onda, é 4 na direção a x. De modo que quando eu fizer o produto escalar de 4ax por x a x mais y a y mais z a z, ax vezes a y dá 0, ax vezes a z dá 0, e só ax vezes ax que dá 1. Então isso aqui vai dar 4x, ok? Vai dar um escalar que vale 4x. Já eu posso identificar também que ômega vezes t foi igual a 2 vezes t. E esse aqui é mais fácil, né? Porque é tudo escalar, então o ômega é 2 radianos por segundo. Tá bom? Ok. Bom, então, uma onda é algo que especialmente essa onda que não é estacionária, ela se propaga, né? Então, isso significa que o y, ele varia tanto em função de x quanto em função do tempo, não é isso? Então, o valor de y vai mudar se eu mudar o x ou se eu mudar o tempo, não é isso? Então, é diferente de algumas... Quem está acostumado com eletricidade, por exemplo, a corrente alternada a gente representa como uma função puramente do tempo, ela não tem o x na história. Aquilo não é uma onda, é só uma oscilação. Aqui não, é uma onda, ela depende dos dois, da posição e do tempo. Então, para fazer o gráfico em função da posição do espaço, a gente tem que escolher um instante para fazer, porque eu não tenho como converter tudo isso aqui ao mesmo tempo, né? Vai sair um gráfico ilegível. Então, a gente vai escolher, para ilustrar, 3 tempos aqui. O tempo igual a 0, o tempo igual a meio e o tempo igual a 2. Então, quando eu fixar o tempo igual a 0, aí fica fácil, né? Essa equação aqui, para tempo igual a 0, é 3 cosseno de 4x, certo? Então, 3 cosseno de 4x dá esse gráfico aqui, ó. Tá bom? Os outros gráficos vão mudar por uma fase, né? Então, quando o t for meio, isso aqui vai dar menos 1. Então, é uma fase. Então, ele altera a posição e mantém o cosseno para meio. E depois eu fiz para 2, né? Dei um passo maior e isso, quando eu fizer 2 aqui, vai dar menos 4. Tá bom? E vai gerar esse último gráfico aqui. Agora, olhando para eles com calma, o que a gente percebe é que, à medida que o tempo avança, que é o que está acontecendo daqui para cá, este cossenoide vai se deslocando na direção mais x, não é isso? Ó, ela se deslocou um pouquinho, e aqui, como eu andei e dei um passo grande de tempo, ela se deslocou um montão e caiu aqui, ó, certo? Tudo bem? Então, a gente percebe até que quando passou 2 segundos, essa cossenoide andou 1 metro, não é isso? É isso que essa onda está fazendo, ela está se deslocando na direção mais a x, tá bom? Aqui a gente tem uma animação para tentar enxergar isto um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada nela. Ó, então, é isso, né? À medida que o tempo vai passando, essa cossenoide vai se deslocando, se deslocando, se deslocando para lá, né? Isso podia ser uma onda numa corda ou qualquer outro tipo de onda. O exemplo não diz que onda, qual a natureza dessa onda. Ele só diz que a equação dela é essa. Tá bom? Estamos vendo mais uma vez. Então é isso, ela simplesmente vai se deslocando com uma certa velocidade. O quão rápida ou não ela se desloca para cá é a velocidade de propagação da onda. Bom, a gente fez o gráfico em função da posição. Agora vamos usar a equação para a gente poder calcular as grandezas importantes nesse caso. A primeira a gente já mais ou menos viu, mas vamos olhar de novo, né? Então, o número de onda é o número que multiplica aqui o x. Ele pode ser um vetor, não é? E, na verdade, ele é um vetor, mas eu posso tomar só o módulo dele para saber que o número de onda, por exemplo, é igual a 4 metro a menos 1. O número de onda eu não consigo enxergar no gráfico aqui, né? Assim como a frequência eu também não enxergo diretamente no gráfico. O que eu enxergo do gráfico é o comprimento de onda. O comprimento de onda ele é 2π sobre k. Ok? Então, esse comprimento de 2π sobre k vai, como k é igual a 4, vai gerar um comprimento de 2π sobre 4,
que é π sobre 2, que é 1,57 metros. O comprimento de onda, sim, é, vamos dizer assim, o espaço que eu preciso, em metros, para que a onda volte a se repetir. Qual o comprimento de uma oscilação da onda? Certo? Aqui, por exemplo, ou aqui, ou como está marcado aqui, certo? Entre máximos, mas eu não precisaria tomar entre máximos, poderia tomar entre pontos, tanto faz. Tudo isso aqui é uma representação do comprimento de onda, ok? Quem está acostumado a sistemas oscilantes no tempo, o comprimento de onda está para o período, né? Tudo bem? Ele é muito similar ao período, porém no espaço, certo? Então, o comprimento de onda é o espaço ocupado por uma oscilação completa. Então, apenas para fechar, o nosso caso aqui, o k ele só tem uma componente, só a componente é x. Se ele fosse um vetor com mais de uma componente ou mais de uma coordenada, então o comprimento de onda também seria um vetor, tá bom? E é claro que eu podia calcular o módulo dele para saber, na direção do vetor, qual o comprimento total da onda. Mas eu ia ter um comprimento em cada uma das direções em que existe esse número de onda, tá bom? Bom, eu vou fazer a mesma coisa em função do tempo agora, né? Então, se eu congelar um instante, uma posição do espaço e olhar para a onda chegando, ela vai ficar oscilando na minha frente ali, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai tomar 3 valores de espaço aqui. Então, nesse caso, eu escolhi 0, 2 e 3, ok? Então, essa posição do espaço é a mesma coisa. Quando eu fizer x igual a 0 aqui nessa equação, isso vai dar 3 cosseno de menos 2t, certo? Muito bem. À medida que o tempo passa, a minha cossenoide vai se deslocar. Tudo bem? Ótimo. Então, essa oscilação que eu tenho em função do tempo, também pode ser representada por alguns valores, né? E essa a gente está um pouco mais, a gente costuma estar um pouco mais familiarizado. Então, por exemplo, o ômega, que é igual a 2, que a gente já viu, é só ligar diretamente daqui. E aí a frequência ômega sobre 2π, né? Porque ômega é 2πf. Então isso vai dar 2 dividido por 2π, que vai dar 1 sobre π. 1 sobre π é aproximadamente 0,32, tá bom? E, claro, aquilo que a gente mais enxerga é o período, que é o tempo que demora para a onda completar uma oscilação inteira, né? Pode ser, por exemplo, entre vales, como foi feito aqui, ou entre máximos e assim por diante. Aqui a escala que eu escolhi para fazer do gráfico mostra só uma oscilação, praticamente. Então, o período é igual a 2π sobre ômega, e nesse caso vai dar π, bonitinho, tá bom? Então, eu tenho o comprimento de onda e o período para representar uma oscilação que se propaga no espaço, tanto a sua periodicidade no tempo, como a sua periodicidade no espaço, ok? Entenderam? Bom, agora, se ela se propaga, eu devo ter como conseguir calcular a sua velocidade. Se a gente observar aquele gráfico, a gente vai perceber ao que ela está ligada. Mas, de fato, a velocidade de propagação de uma onda é igual a lambda-f, certo? Que é igual a ômega sobre k. Se forem vetores, todo mundo é vetor. Se você já conhecer a direção, você pode fazer o cálculo escalar conhecendo a direção de propagação, tá bom? Então, no nosso exemplo, por exemplo, o k é igual a 4ax, certo? E o ômega é igual a 2. Então, a velocidade de propagação é 2 sobre 4 na direção ax. Isso vai dar meio de ax em metros por segundo. Puxa, mas você não lembra como faz para dividir por um vetor, né? Porque, de fato, a conta que eu tenho aqui é ômega sobre k, eu conheço o vetor k. Então, não fique preocupado. O que você precisa fazer quando você está dividindo por um vetor é multiplicar em cima e embaixo pela norma do vetor, tá bom? Pelo próprio vetor, né? Então, faz um produto escalar aqui, vezes k embaixo e vezes k em cima. Isso vai gerar a norma do vetor embaixo, ao quadrado, né? Então, isso vai gerar a norma do vetor e aqui vai gerar o próprio vetor. Se você fizer essa continha, você vai ver que o que vai aparecer é isso, porque esse é um caso muito simples em que o vetor só tem uma componente, tá bom? Mas se ele tivesse mais, era só fazer isso, fazer o produto escalar em cima e embaixo do k. Uma coisa importante, muito importante, é que o sinal desse mais ou menos ômega é que define em qual o sentido de propagação dentro de uma direção, ok? Então, como a gente está trabalhando com menos, o sentido acaba ficando positivo. Se
por acaso a nossa onda fosse desse tipo, ks mais ωt, então a propagação seria na direção menos ax, tá bom? O sentido seria negativo, certo? Bom, uma outra coisa importante que a gente tira desse exemplo é que essa é uma onda chamada de transversal. Ela é chamada disso porque a direção de vibração dessa onda, que está dada por esse vetor aqui, ó, esse versor, né? Então, essa grandeza varia na direção AY. Então, a oscilação acontece na direção Y, certo? Muito bem. Então, a oscilação é na direção Y, a direção da vibração é na direção Y. E ela é perpendicular à direção de propagação, porque a propagação acontece na direção X. X é perpendicular a Y, portanto, isso é uma onda chamada de transversal, que é quando a propagação é perpendicular à oscilação, à vibração. Ok? Um tipo de onda que sempre é transversal é a onda eletromagnética. No entanto, a gente poderia ter uma onda, nada impediria essa equação de ser AX aqui, por exemplo. Ou em vez de ser X aqui, fosse Y. Né? Em que tanto a direção de propagação quanto a direção de oscilação são a mesma. Né? Então, isso é muito comum. Se você tem um peteleco na direção de uma mola, ela vai levar uma onda em que a oscilação é na mesma direção da propagação. Essas são as famosas ondas longitudinais. Um exemplo importante de onda longitudinal são as ondas sonoras, ok? São as ondas acústicas. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa representação matemática como uma função capaz de representar uma onda, capaz de representar uma forma, pode ser um seno, por exemplo, que se propaga tanto no espaço quanto no tempo. Agora, o nosso próximo passo é partir para uma representação matemática um pouco mais sólida, mas que vai remeter a gente, então, não mais à onda em si, mas é o meio onde ela está. Então, a gente precisa entender a origem da onda dentro de um meio físico. Para isso, a gente vai usar a equação de onda. A equação de onda é uma equação diferencial, parcial, que tem que estar, de algum modo, envolvida com o comportamento do meio ou o comportamento das grandezas que vão fazer parte daquela onda, tá bom? Sempre que o meu modelo do meu sistema físico chegar numa equação de onda, então podem existir ondas nesse sistema, tá bom? Então, a equação de onda em uma direção só é essa daqui. Então, estudantes, equação de onda, estudantes. Ó. A segunda derivada de u parcial em função de x é igual a 1 sobre vp ao quadrado, a segunda derivada de u em função de t. Ok? Sendo que u é uma função escalar e vp é uma constante, e essa constante é a velocidade de propagação da onda. Se Vp é uma constante, então isso aqui tudo também é uma constante. Eu poderia ter dado um outro nome, um K qualquer, sei lá. Mas eu já vou carregar o nome que de fato ela é, que é 1 sobre a velocidade de propagação ao quadrado. Tá bom? Se eu quiser generalizar mais essa minha equação, eu posso não fazer com uma coordenada só, mas com as três coordenadas. Se eu quiser uma onda tridimensional, por exemplo, que se propaga nas três dimensões, ou que oscila nas três dimensões, eu vou trocar essa derivada parcial apenas em x por uma derivada parcial em todas as componentes. Para isso eu vou usar o Laplaciano, certo? Que é a segunda derivada parcial em cada componente, ok? Por exemplo, em quadrada cartesiana, ele é del2 del x2 mais del2 del y2 mais del2 del z2. Tudo bem? E eu estou olhando para essa equação de onda e ela me diz que ela serve para uma função escalar. Mas como a gente viu, uma representação interessante da onda é com uma função vetorial. Então, esta função aqui vai ser solução dessa equação diferencial desde que cada uma das suas componentes o seja, ok? Então, não tem problema que ela é uma função vetorial. E aqui é uma função escalar. O fato é que a função de onda tem que ser satisfeita para cada uma das componentes da função vetorial, ok? Muito bem. Bom, como ela só foi apresentada, ficou tudo muito nebuloso, né? Vamos tentar deixar um pouquinho menos, verificando que essa função aqui, ó, u igual a seno de kx mais ou menos ômega t, é a solução da equação de onda, para uma dimensão só, para a dimensão x. Tá bom? Então, para verificar isso, o que eu devo fazer é substituir. Eu tenho a equação de onda, que está aqui,
e vou substituir nela o seno. Tudo bem? Agora, para resolver e ver se isso aqui está indo bem, eu preciso resolver essas duas derivadas parciais. Então, eu vou fazer elas, né? Ó, a segunda derivada parcial do seno de kx mais ou menos ômega t, eu vou fazer a primeira derivada parcial, depois a segunda, né? Então, a primeira derivada parcial, a derivada parcial de dentro, vai derivar o seno de kx mais ou menos ômega t em função do tempo. Para fazer isso, eu preciso da regra da cadeia. Então, eu derivo a função externa, e vai dar a derivada de seno e cosseno, vezes a derivada do argumento, que é kx mais ou menos ômega t. A derivada de kx mais ou menos ômega t no tempo vai dar mais ou menos ômega, certo? E mais ou menos ômega não depende do tempo, então eu já posso colocar ele para fora da derivada. Bom, agora eu vou resolver a derivada externa, a próxima derivada. Ao fazer isso, eu vou derivar o cosseno, isso vai dar menos seno. E a derivada do argumento vai dar mais um termo que vale mais ou menos ômega t. Então vai dar mais ou menos ômega t vezes mais ou menos ômega t, que dá mais ou menos ômega t ao quadrado, menos o seno de kx mais ou menos ômega t, certo? Bom, mais ou menos ômega t ao quadrado, se for mais ômega ao quadrado, vai dar ômega ao quadrado. Se for menos ômega ao quadrado, vai dar ômega ao quadrado também. Então já vou trocar, vou sumir com aquele mais ou menos, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer em função da posição. Quando eu fizer em função da posição, o resultado vai ser praticamente o mesmo. A diferença é que a derivada vai cair aqui dessa vez, ó, kx, porque a derivada em x de ômega t é zero, certo? Então, quando eu fizer essa derivada, o termo que vai sair para fora da derivada é o k, e depois é um k quadrado. O resto fica igual, vai dar menos seno de kx mais ou menos ômega t. Então, eu vou pegar essas duas soluções e vou voltar para a equação, essas duas derivadas aqui, e vou voltar para cá. E vou, então, substituir esta equação pelos resultados das derivadas parciais. Ó. A derivada parcial no espaço vai dar isso aqui, e a derivada parcial no tempo vai dar essa. Então, note que as funções ficaram iguais, né? Essa função ficou igual a essa. Então, eu posso omitir ela, se eu quiser, cortar, ou simplesmente concluir que, de fato, eu encontrei uma igualdade, né? Dentro desses dois termos, desde que, isso é importante, desde que k ao quadrado seja igual a 1 sobre vp ao quadrado vezes ômega ao quadrado. O que leva a gente à relação muito interessante de que k sobre ômega ao quadrado é igual a 1 sobre vp ao quadrado. Consequentemente, então, vp ao quadrado tem que ser igual a ômega sobre k ao quadrado para que esta função aqui, que eu comecei, seja a solução da equação de onda. Note que, então, isso é uma forma de mostrar que a constante que fica aqui na frente da função de onda, né, na frente da derivada parcial do tempo, é de fato 1 sobre a velocidade de propagação ao quadrado. Tá bom? Bom, então vamos para algumas considerações. Né? Depois dessa breve apresentação sobre a função de onda, é importante notar que a função de onda é uma equação linear. Então, apesar dela parecer bastante sofisticada, e ela de fato essas derivadas parciais são operações lineares. Isso aqui é só uma constante, não é eu não estou pegando a função 1 e levando ao quadrado, nem tirando o seno, nem a raiz, nem nada. Então, isso aqui é uma função linear, né? Porque as derivadas são operações lineares. Portanto, se é uma função linear, vale o princípio da superposição. Né? E, então, como eu sei que seno de kx mais ômega t é a solução e seno de kx menos ômega t é a solução, a soma deles também é uma solução. E, portanto, eles podem existir simultaneamente. Eu posso dar uma perturbação no meio e ter uma onda se propagando para cada lado, por exemplo. Isso é perfeitamente possível e, portanto, vai acontecer bastante, certo? Não só isso, né? Desde que o k e o ômega guardem a relação com a velocidade de propagação, então se eu aumentar o k, o ômega tem que diminuir, basicamente, isso significa que eu posso ter um monte de ondas aparecendo no mesmo meio. Isso vai gerar fenômenos como interferência, por exemplo, entre elas. Né? Isso também leva a gente a pensar que uma somatória de senos e cossenos vai ser solução, desde que eles guardem aquela relação importante entre ômega e k. Isso significa que uma função periódica qualquer é solução da função de onda, desde que ela siga desde que ela tenha esse argumento, kx menos ômega t. Tá bom? Mais do que isso, não só uma função periódica qualquer, mas uma função qualquer é a solução da equação de onda.
É possível mostrar isso, demonstrar isso, mas para fazer isso, o que você deve fazer é escrever esse u de kx mais ou menos ômega t em duas partes. Trocar o argumento interno por uma outra função. Então, por exemplo, se você trocar esse argumento por g, chamar ele de g, então, uma propriedade da derivada parcial é que del u del t é igual a du dg vezes del g del t, certo? Não é isso? Então, essa propriedade leva a gente a perceber que eu não conheço du dg, se a função u for qualquer. Eu não conheço a função u. Mas eu sei quanto vale del g del t. Del g del t é a derivada de kx mais ou menos ômega t, e isso vai dar mais ou menos ômega t. Mais ou menos ômega. O t vai embora na derivada, vai dar mais ou menos ômega. Então, a derivada parcial del u del t vai dar mais ou menos ômega du dg. Foi o que a gente fez no exemplo com o seno, só que como eu conhecia a função, eu sabia que du dg ia dar cosseno, certo? Portanto, a segunda derivada vai fazer esse processo de novo, e eu vou cair que a segunda derivada parcial, né, de u em função do tempo vai ser ômega ao quadrado d2u dg2. A mesma coisa posso fazer para o x, certo? Isso vai levar a gente à equação aqui, ó, de que del 2u del x2 é igual a k quadrado d2u dg2, certo? Ora, agora eu posso pegar esses dois resultados e substituir na equação de onda, né? Então, ao fazer isso, a gente vai demonstrar que a equação de onda equivale basicamente a esta equação aqui, certo ou não? Que vai levar a gente ao mesmo resultado, certo? Ela vai mostrar, né? Então ela mostra que o que eu tenho é a derivada du dg, a segunda derivada du dg dos dois lados, assim como eu tinha lá o menos seno, que apareceu dos dois lados. Então, não importa qual é a função, eu vou ter a derivada dela dos dois lados e, desde que eu mantenha essa relação das suas constantes, vai dar tudo certo, tá bom? Então, uma função qualquer é solução da função de onda, da equação de onda, desde que a velocidade de propagação seja igual a ômega sobre k, tá bom? Bom, depois dessa brevíssima explicação, vamos ver se vocês conseguem aplicar esses poucos conceitos que a gente viu aqui em dois problemas interessantes. Então, o primeiro é a gente considerar uma onda acústica no ar, certo? Uma onda acústica, ela tem tanto um certo deslocamento do ar, como principalmente a pressão sobre o ar tem que respeitar aquela famosa função de onda. Então, vamos tomar que a pressão é em função de z e de t, e segue essa equação aqui, ó, a cosseno de kz menos ômega t na direção a z, sendo z em metros e t em segundos, tá bom? Então, sabendo que a frequência é de 1 kHz, então uma frequência audível, e que a velocidade de propagação é a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, primeiro, olhando só para a forma dessa função, responda em que direção a pressão está oscilando. E depois, responda em que direção a onda está se propagando. Tá bom? E de onde você tirou cada uma delas. Então, calcula o comprimento dessa onda. Se precisar, usa o módulo. E aí, faça um esboço dessa onda para uma amplitude de meio pascal de pressão. Tá bom? De oscilação. Meio não, de 0,1 décimo de pascal. E aí, responda, né? Essa onda é longitudinal ou transversal? E por quê? Porque é baseado nisso aqui, ó, no que você está vendo da equação. Tá bom? Como segundo exercício, vamos considerar agora uma onda eletromagnética no vácuo, certo? Em que o campo magnético dessa onda, o campo magnético não, perdão, o campo elétrico dessa onda vai ser dado por essa função aqui, ó. É uma função com dois componentes. A y cosseno de kx vezes x menos ômega t na direção a y, mais az cosseno de kx menos ômega t na direção a z. Com o x dado em metros, o t em segundos, o AY e o AZ em volts por metro.
Mesmo se eu não conhecer eles, eles são dados nessas unidades. Bom, então, sabendo que a frequência dessa onda é de 1 MHz, certo? É uma onda de rádio, né? E a sua velocidade de propagação é a velocidade da luz no vácuo, 3,10 metros por segundo. Que direção que o campo elétrico está oscilando? Hã? E em que direção a onda está se propagando? Bom, depois calcule então o comprimento de onda e, de novo, use o módulo se for preciso. E aí responde então, essa nova onda, ela é longitudinal ou transversal? E por quê? Observando aqui, ó, a cara do campo elétrico. Ok? Bom, eu queria deixar como um bônus, caso você queira fazer esses gráficos de propagação de onda, enxergar as suas próprias funções de onda, vou deixar os códigos que eu utilizei para fazer. Eu fiz em Python, usando uma plataforma online, que foi o Google Colab, tá bom? Este é o código para fazer o gráfico, os 3 gráficos em função da posição. Este é o código para fazer os 3 gráficos em função do tempo. E como super bônus aqui, ó, esse é o código para fazer aquela animação, tá bom? Mas eu não vou explicar, eu vou deixar como bônus aqui. Se você quiser fazer para uma outra função, o que você precisa é alterar, por exemplo, aqui, ó. Tá ok? Então, muito bem. Tá passando a animação de novo. Olha que bonitinho que ficou a nossa animação, né? Legal. Ó. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que foi uma introdução ondulatória, que é muito útil se você estiver tentando estudar uma onda específica, como por exemplo as ondas eletromagnéticas ou as acústicas, tá bom? Espero que tenha te dado uma ideia clara de que representar matematicamente uma onda uma onda, seja ela qual for, pode ser eletromagnética, pode ser acústica, não é difícil. Eu só preciso de uma função que tenha os argumentos certos. Até mais e bons estudos!